E aí, sabes como é que vocês estão? Vamos começar nossa super revisão do oitavo ano. Estamos falando sobre Estados Unidos, China e a relação dos Estados Unidos com a China e o Brasil. Vamos lá? Desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos eles estão localizados na América do Norte, fazendo divisa com o México e o Canadá. Levando em consideração também que a capital dos Estados Unidos é Washington DC. Se tornaram superpotência mundial após terem participado de duas guerras mundiais, né? Participou da Primeira Guerra, participou da Segunda Guerra, financiou a Segunda Guerra, depois ajudou a Europa, arrecadando muita quantidade de dinheiro, e aí se tornou uma superpotência mundial nesse período aí. A China, ela está localizada na Ásia, precisamente na parte oriental, capital Pequim, e tem 1,4 bilhões de habitantes. Cara, é muita gente, é muita gente. E outra, se tornou uma superpotência mundial em 2016, faz parte também do BRICS, né? Inclusive ela se tornou superpotência ainda estando no BRICS, e desde 2016 ela é considerada superpotência mundial, batendo de frente com os Estados Unidos. A China, ela pode ser tanto capitalista como socialista ao mesmo tempo. Ai, professor, a China não era socialista, o senhor não falou? Falou. Os empresários chineses, né, os ricos empresários, eles chamam de economia socialista de mercado. É um tipo de, como se fosse assim, ela é socialista quando ela quer, ela é capitalista quando ela quer. Não, 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 não. O governo chinês ele oferece isenção de impostos, incentivos fiscais, rede portuária, rede ferroviária, rede de transportes, tudo para que empresas estrangeiras elas consigam subsidiar, ou seja, se implantarem no capital chinês e naquela parte nordeste da China, elas se implantarem formando uma coisa chamada ZEEs, isso, Zona Econômica Especial. Todas essas empresas que nós conhecemos, assim, Shein, Shopee, todas elas fazem parte desse sistema. Um dos grandes problemas que nós temos aqui na América do Sul é a questão da xenofobia e a questão do narcotráfico, né? O que é xenofobia? Xeno vem do grego estrangeiro, fobia vem de phobos, o deus do medo, né? E o narcotráfico, que é o tráfico, o contrabando de pessoas, armas e drogas, né? Esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui na América do Sul. Na localização dos Estados Unidos, temos que levar em consideração o seguinte: o Alasca e o Havaí, eles também fazem parte dos Estados Unidos. Sim. Ah, professor, mesmo que eles não estejam localizados junto, próximo ali, sim, eles fazem parte dos Estados Unidos, como parte do território dele. O nome disso se chama possessão. Na América, nós temos dois tipos de colonização. No mundo todo, né, geralmente funciona desse jeito. A colonização de povoamento e a colonização por exploração. Ou então colônia de povoamento ou colônia de exploração. A colônia de povoamento, ela consiste no seguinte. O colonizador ele chega no local e ele fala, vamos conquistar essa terra, vamos desenvolver aqui, tudo que tiver que ser produzido aqui, ficará aqui, não vai para metrópole nenhuma, vamos desenvolver, vamos nos tornar uma grande nação aqui. Já a colônia de exploração, ela faz o seguinte, ela faz o que Portugal fez com o Brasil. Isso. Chega aqui, vê os produtos tropicais, tudo que for produzido aqui, vai para a metrópole, no caso Portugal, e mais. Vamos trazer pessoas para escravizar aqui no local para produzir a coisa que a gente vai trabalhar, não. Então, escravo. Então, colônia de povoamento não tem escravidão, tem o desenvolvimento. Colônia de exploração tem a questão de escravos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Conjunto de ideias escritas pelo jornalista John Sullivan, né, 1845, ele diz o seguinte, que fez duas teorias, né, a do ato de propriedade rural e a destino manifesto, ou então doutrina manifesto. Essas teorias, elas dizem o seguinte, o ato de propriedade rural, ele diz o seguinte, que toda a terra que eles conquistaram foi graças a Deus que deu a eles, e eles têm o direito divino de controlar e organizar e desenvolver essa terra. Ah, professor, mas essas ideias foram dos Estados Unidos quando chegaram? Sim, são dos Estados Unidos. Ah, mas não tinham uns índios aqui, os peles vermelhas? Tinham, não importa. O direito foi dado a eles, eles sendo um homem branco, né? Eles conseguiram fazer tipo uma chacina, assim. Quase foi extinto esses índios na América do Norte.
Já a doutrina manifesto, o destino manifesto diz o seguinte, que que ele por ser branco, né, é eleito por Deus, né, eles eram evangélicos, mas não é evangélico do jeito que você pensa, não. Eles chamavam de puritanos, né? Eles eram um povo assim bem estranho, assim, uma classe evangélica bem diferente. Então, eles tinham essa doutrina de que eles eram eleitos por Deus para poder dominar e controlar todos, né? Ele foi eleito, então ele tem o direito de tudo. Mao Tse Tung, não esqueça esse nome, Mao Tse Tung, esse cara aqui, ó. Beleza. Esse cara, ele amava a China. Ele era um militar e aí ele deu um golpe de Estado, né? Ele botou o presidente para fora e ele tomou o poder da China. Lá nos anos de 1949. E aí ele fez o seguinte, ele resolveu implantar algumas coisas para melhorar a China. Entre elas temos o desenvolvimento industrial, educação, ciência e saúde e tecnologia. Esses eram os objetivos desse cara para o desenvolvimento da China. Ele morreu tentando desenvolver a China e ele conseguiu, né? Hoje a China ela tem o desenvolvimento que ela tem, apesar de tudo no mundo, né? Todo mundo está contra a China, o negócio do Covid-19 e tudo. Ele conseguiu desenvolver a China, ele morreu, mas o Partido Comunista, que ele fazia parte do partido dele, desenvolveu a China. Até hoje eles têm esse desenvolvimento e eles colhem os frutos do que Mao Tse Tung construiu para essa sociedade chinesa. O imperialismo, que é aquele período que as nações europeias elas começavam a mandar e a controlar todos os países da América do Sul e outros, ela chegou também na China. E ela submeteu a China aos caprichos capitalistas e às economias do mercado mundial, né? A China passou a comprar e a ser fonte de matéria-prima para diversos tipos de produtos no mundo todo. Ou seja, eles praticamente escravizaram a Índia. A China, quer dizer. O nome disso ficou chamado como neocolonialismo, né? Porque não era um colonialismo que já tinha passado pelo colonial, mas agora era o novo colonialismo, né? Então, esse foi o que fizeram com a China nesse período. Depois ela conseguiu, com o advento da Segunda Guerra Mundial, as nações europeias esqueceram um pouco da China, aí ela pôde se restabelecer de novo. Aqui no Brasil e aqui na América Latina, nós fizemos uma industrialização chamada de industrialização tardia. Significa o quê? Que nós começamos muito tarde, em 1950. As nações europeias começaram muito cedo. No período de 1880, mais ou menos, período da Revolução Industrial, que foi graças a isso, a Revolução Industrial, que eles começaram tão cedo e se desenvolveram. E nós somos considerados industrialização tardia e não temos como resolver essa questão, porque nós temos um atraso na questão da industrialização e da urbanização. Pode perceber que países desenvolvidos eles estão muito mais à frente da gente, socialmente, industrial, estrutural, né, e comercial, do que a América Latina. Nós temos esse atraso. A gente tá em BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né, galera? Essa união financeira e econômica, ela surgiu lá em 2009, mas já no ano de 2000, um jornalista, né, ele praticamente previu a questão do BRICS. E aí, essa união financeira e econômica, ela vem se desenvolvendo até hoje, né? Por exemplo, o Brasil, ele serve como mercado consumidor e fonte de matéria-prima. A Rússia, ela tem o banco do BRICS é na Rússia, a parte financeira. A Índia, ela entra como uma questão de mercado consumidor, 1,4 bilhão de habitantes, e tem um grande mercado consumidor. A China, ela entra com desenvolvimento, tecnologia, pesquisas em saúde. E a África do Sul, ela entra com desenvolvimento e como mercado consumidor também. Então, todos esses países, eles têm um objetivo em comum, né? Esse BRICS, ele foi responsável pelo aumento do PIB de todos os países membros envolvidos. Inclusive, a China foi a que mais se beneficiou disso, porque ela se tornou potência mundial em 2016, estando no BRICS. Não se esqueçam dos países que fazem parte do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha aqui no mapa. Consegue identificar todos os países do BRICS? Muito bem. Valeu, galera. Essa foi a nossa super revisão. Valeu por ter assistido. Dê um like, compartilhe. Vamos movimentar isso aqui. Dúvidas, comentários, perguntas que nada a ver, questionamentos não importantes para mandar, deixa aí que o tio vai responder. Valeu, galera. Tchau.